Números capítulo 13, verso 33. Eu farei a leitura na nova tradução na linguagem de hoje, e depois eu vou usar a NVI para as demais. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Até aqui. Pai, ajuda-nos em nome de Jesus a receber, entender, compreender e aplicar a Tua palavra aos nossos corações. Eu peço confiando de que já recebemos e de que o Senhor é poderoso para fazer isso e muito mais, em nome de Jesus, amém. Ninguém é inferior a ninguém. Irmãos, o que é o complexo de inferioridade? O que vocês acham que é? Alguém já experimentou passar por esse sentimento? Já estou dando uma pista, é um sentimento, né? É um sentimento. Complexo de inferioridade. Alguém quer dizer alguma coisa? Quer arriscar? O que seria? Se não, eu vou ajudando vocês e nós vamos gastar alguns minutos aqui. Pela misericórdia do Senhor, eu sei que Ele vai nos ensinar, e eu sei que Deus vai colocar na mão de vocês, lá no salão, as clientes, lá no clube onde está a minha irmã, lá onde o meu irmão tem os contratos, onde vocês estiverem, na escola, Deus vai colocar gente com esse complexo, e você vai ser instrumento para a cura dessas pessoas, em nome de Jesus. E eu sei que se como eu, você hoje, aqui, presente aqui, sofre com isso, Deus pode te curar em nome de Jesus, amém? Deus pode. A palavra dele diz que para o Senhor, para Deus, não existem impossíveis, em nome de Jesus. A terra de Canaã, que foi prometida por Deus aos israelitas, lembram? Não estava deserta, tinha moradores nela que precisavam ser expulsos. Porém, haviam alguns impedimentos aos olhos e nos corações dos hebreus. Porém, ainda assim, eles deveriam enfrentar esses impedimentos e barreiras, vencer para tomar posse da terra. Lembram-se, 10 dos 12 homens que foram enviados à terra voltaram do reconhecimento e disseram, eu quero que ressaltemos algumas palavras e você pense no que é um coração que fala assim: o povo que lá vive é poderoso, poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes, cidades fortes e muito grandes. Também vimos descendentes de Enac ou de Anak. Não podemos atacar aquele povo, não podemos. É mais forte do que nós, é mais forte. A terra devora os que nela vivem, devora. Terra perigosa dos olhos daqueles homens. Todos os que vimos são de grande estatura, todos grande estatura. Estão percebendo as palavras em realce, em destaque? Vimos também gigantes, os gigantes, diante de quem parecíamos gafanhotos, e nós a eles. Gafanhotos, parecíamos gafanhotos e nós a eles. Ou como diz a nova tradução na linguagem de hoje, nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Perceberam os realces de Números 13, a partir do verso 30, 31 até 33? Palavras específicas de quem não está bem.
palavras de quem, entre outros problemas, sofre do complexo de inferioridade. O povo é poderoso, cidades são fortificadas, fortes e muito grandes. Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Todos, olha só, todos os que vimos são de grande estatura. Lá só tem gigante. Percebem que os maiores gigantes que Israel precisava enfrentar não eram os que estavam em Canaã, eram os que estavam aqui dentro, no coração. E nós voltamos a isso. Esses eram os maiores gigantes. Não eram as cidades fortes, não eram os homens que viviam lá, mas aqueles que estavam dentro, no coração dos israelitas, os quais eram medo, incredulidade. Irmãos, nós estamos falando com um povo que foi tirado com mão forte do Egito. Deus os arrancou de lá com poder e glória. Eles eram para glorificar a Deus todos os dias da sua vida e dizer: não, o Senhor é poderoso. Ele destruiu o faraó, destruiu seus exércitos, os afogou o mar adentro. Incredulidade, não criam, como se não crescem de que aqueles desafios lá não eram páreo para o Deus que os tirou do Egito. Incrédulos. Que mais? Que problemas mais? Também o complexo de inferioridade. Só após vencer os gigantes interiores, por meio da fé e da coragem, que o texto, principalmente em Juízes, trará, é que eles foram capazes de enfrentar e vencer. Mesmo assim, ainda deixaram alguns lugares sem conquistar, sem de lá expulsar as pessoas. Só após isso. E eles, assim como muitos cristãos hoje, precisaram lidar com um forte gigante: o complexo de inferioridade. Entre estes está o complexo de inferioridade. O que é? É o sentimento de sentir-se inferior aos outros, de alguma forma inferior. A causa pode ser algo da imaginação da pessoa, pode ser algo imaginado por parte de quem está sendo afligido pelo complexo. A pessoa não se sente à altura dos padrões dos outros, dos padrões sociais, que são ser, ter, cultura, moda, padrão de beleza e outros mais. Quem sofre do complexo tem dúvida constante e tem incerteza sobre si mesma. A pessoa tem incerteza de si mesma e grande falta de autoestima. Isso é importante demais, irmãos. A pessoa tem um baixo ou nenhum conceito de si mesma. Até aconselha os outros, mas sobre si mesma pensa sempre o pior, coloca-se sempre na pior posição. Não é assim? Conhecem assim? Sim, conhecemos, irmãos. Até muitas vezes já fomos assim. Baixo conceito de si mesmo. A pessoa sente-se incapaz de enfrentar a vida e os problemas que a vida traz. E também, não se pode negar, o complexo de inferioridade é também uma doença. Pode ser um transtorno mental, a psicologia nos aponta isso. Pode ser uma enfermidade da qual a pessoa sofre, também pode ser. Esse gigante que se chama complexo de inferioridade imobiliza a pessoa. Para o cristão, a cristã. E aí a pessoa não produz mais nada para o reino, nem para si mesma, para sua casa, para as pessoas em redor. Ela é parada, é imobilizada e inclusive ele faz recuar na caminhada cristã.
na caminhada de fé. Que interessante isso, não é? Porque muitas pessoas avaliam-se pela ótica secular, irmãos. Avaliam-se pela maneira que o mundo vê as coisas. Isso é triste demais, avaliar-se pelo que o mundo diz que é. A ótica mundana, como a gente diz, a ótica da sociedade. Esta maneira de ver as coisas, esse padrão, esses modelos, impõem padrões de beleza. Se não for magra como manda a mídia, está fora. Se não for tão bom no esporte, você que é do esporte está fora. Padrões que a sociedade impõe, condição social, ter uma casa, um carro, alguns bens, alguma coisa, muitas vezes em excesso. Padrão social. Pertencer a uma casta, estudar em determinada escola, frequentar determinada faculdade, padrões sociais, padrões raciais e também padrões culturais. Se não tiver uma, duas, três, sei lá quantas faculdades, está fora. É o que a sociedade impõe. E assim vai impondo para o mercado de trabalho, para o viver no dia a dia, e vai impondo, e a pessoa vai se achando cada vez menos, e sentindo-se fora. Dentro disso, dizemos que esse complexo vai excluindo a pessoa, porque quem não atinge esses padrões, sente-se menos, sente-se diminuído, caso não aprenda a tratar com isso. Que sintomas, que características tem esse complexo de inferioridade? Comparação constante. A pessoa está sempre se comparando com os outros. Por melhor que sejam as coisas que ela faz, ela se compara com os outros. Por melhor que seja o seu trabalho, se compara com os outros. Ela mesma, entendem? Não é ninguém que está fazendo, é a própria pessoa. É um sintoma. Alta sensibilidade. Qualquer coisa que é dita à pessoa é tomada como ruim, é tomada como má, e a pessoa então sente-se mal, vai se isolando, vai se fechando. Altíssima sensibilidade. Irmãos, a vida é dura. É isso que é importante, alta sensibilidade. A realidade é tão dura que a pessoa se fecha. Outras coisas mais, baixa autoestima, eu não valho nada. Pouco amor próprio. Não importa o que digam, a pessoa se autoflagela psicologicamente, sentimentalmente. Baixo amor próprio, aquele amor que Cristo disse: amem o próximo como a ti mesmo. Vale para o próximo na cabeça da pessoa, mas não vale para si mesmo. Conforto, talvez, palavras de encorajamento, o que for, vale para os outros, não vale para a própria pessoa. Busca por reconhecimento, às vezes a pessoa tenta se superar, fazer sempre o melhor, porque está sempre em busca de reconhecimento. É problema com esse complexo, irmãos, porque nem sempre vai ser possível fazer isso. A pessoa se esquiva, evita interações sociais, interagir com os outros, viver com os demais, e sempre na defensiva. Sempre na defensiva. Qualquer coisa que se diga, a pessoa se defende. E às vezes não dá nem o direito do outro falar qualquer coisa. Às vezes um conselho, às vezes uma orientação, e assim sucessivamente. Faz parte desse complexo. Não estou esgotando o tema, é apenas um apanhado, um levantamento em algum material para isso. Mas aqui dá para se ter uma ideia então do que é o complexo de inferioridade. Mas quero dizer essa noite de que você é importante, de que temos algo que nos diferencia. Então, qual é a sua importância? E você não pode esquecer isso, porque isso é um diferencial na sua vida. Qual a verdadeira importância de cada pessoa? É a que ela dá a si mesma? É a que os outros, a sociedade dá a respeito dela?
Ou a verdadeira importância da pessoa é aquela que Deus dá, é o conceito que Deus tem a respeito dela? O que importa mais? O que importa, sim, certamente, é o conceito de Deus a nosso respeito. Ele é o mais importante. Vejam, como Pai amoroso, olhem bem, Deus não nos deixa enganados. Olhe bem para isso. Ele nos alerta sobre o nosso estado de rebeldia, de criação rebelde. Ele nos alerta sobre isso, de que somos pecadores. Ele não nos deixa enganados. Porém, Deus oferece redenção. Porém, Ele nos perdoa e nos inclui na família como filhos amados. E o nosso Deus tem sonhos a nosso respeito. Existem sonhos no coração de Deus sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre esta igreja. São elevados, são nobres, a ponto do Senhor dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a teu respeito. São pensamentos de paz e não de morte, para lhe dar vida, para lhe dar um destino, diz o Senhor. Esse Deus sonha ao nosso respeito. Vejam, amados, Ele acalenta no seu coração por uma eternidade. Não é um projeto que começou com Adão, não é um projeto que começou com Abraão, com Israel. Não, pela eternidade afora, esse Deus acalenta no coração um sonho de viver com esses filhos para sempre, reinando com paz, com amor, com verdadeira justiça e igualdade. É isso que importa, é esta a opinião mais importante. O que Deus pensa a seu respeito, a nosso respeito. Bem, aí você me pergunta: e o que Deus pensa de mim? Eu já até lhe citei sobre os pensamentos de Deus que não são os nossos. Deus pensa de você de maneira tão nobre, tão excelente, é tal o conceito que Deus tem de você, que Ele trocou a vida do seu único filho pela sua. É tal a sua importância que Ele preferiu dar o próprio filho para morrer em seu lugar. O que é isso se não é ser importante? O que é isso se não é um grau de importância elevada para Deus? É tão importante a tua vida para Ele, que Ele trocou a vida do seu Filho amado Jesus Cristo pela sua vida. É claro que depois Ele ressuscitou esse Filho, Ele ressuscitou a Jesus Cristo, e por causa da obediência dEle, e por causa dEle ser como foi, um igual a nós, mas sem pecados, e que venceu e que foi fiel até o fim, Deus elevou o seu nome, e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes. Deus lhe deu toda a autoridade, todo o poder nos céus e na terra. Deu-lhe também poder, inclusive sobre nós, e lhe fez Senhor e Cristo. Como diz o apóstolo Pedro, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas você é tão importante para Deus que Ele trocou a sua vida pela do seu Filho. É isso que Deus pensa de você. É o que você vale para Ele, é o quanto você importa para Deus. Essa é a importância para Ele, e é isso que as pessoas precisam ouvir. Estão me ouvindo? É isso que as pessoas precisam entender. Eu sou um zero à esquerda? Não é não. Deixa eu te dizer, não é um zero à esquerda mesmo. Você conta muitos zeros à direita, porque 0,0000001 é só um, mas 1,00000 e quantas vezes forem é 100, é 1000, é 1 milhão, é 1 bilhão, é 1 trilhão, é um montão. É isso que você vale para Deus, porque Ele trocou a vida do seu Filho Jesus pela sua vida. Isso é maravilhoso. Essa é a sua importância. Como derrotar esse complexo de inferioridade? Derrotando esse complexo, primeiro,
tenha uma visão bíblica do seu valor. Não é o que os outros pensam, não é o que a sociedade pensa, é o que a Bíblia diz a esse respeito. Parte disso eu já estou te adiantando esta noite. Vejam, Deus não nos mede pelo que nós temos e possuímos, até porque tudo veio dele, né? Então Deus não nos mede por isso. Ele também não nos mede pela nossa religiosidade, de fazer tudo certinho, tudo bonitinho, com o coração longe dele. Não é por isso. Ele também não nos mede pelas nossas promessas, nem pelos nossos votos, mas Ele nos mede pelo que nós somos. É isto que importa para Ele, ou seja, nos mede pelo quanto, pelo tanto de verdade que há em nós. Vejam, Deus é Espírito, disse Jesus Cristo, e importa que aqueles que o adorem em Espírito, porque Ele é Espírito, e em verdade, peito aberto, em integridade, em verdade. Tem um conceito bíblico sobre você mesmo. Ensine às pessoas o que a Bíblia diz sobre elas. Que mais? Aceite-se. A sua cor, a cor da sua pele, as suas deficiências, as suas limitações. Todos temos, irmãos, todos em alguma forma, de algum momento temos limitações. A família que você veio, onde você veio ao mundo, muita gente não se aceita e vai viver a vida inteira desejando ser daquela família, desejando ser daquele lugar. Aceite-se, a Bíblia nos manda fazer. E vejam, faça tudo isso sem se conformar com o que pode ser mudado, entende? Faça tudo isso sem se conformar que se houver algo que precisa ser mudado, que possa ser feito, faça, haja, não deixe para depois, faça e resolva. Se for preciso, contando com a ajuda que vem de Deus, com a sabedoria que Deus dá. Trabalhe, estude, aprenda vendo e observando e cresça. Isto é importante. Seja como o apóstolo Paulo, que tendo em tudo, por ter passado necessidade em tantas coisas, aprendamos a ser contentes e a estar contentes com tudo. Ensinando a Timóteo, ele diz: tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Ele está dizendo: tenha o seu coração contente, contentado, alegre com Deus e com o que o Senhor fez. E se porventura alguma coisa falta, confie, não seja incrédulo e nem incrédula como foi o povo de Israel. Confie de que Deus pode fazer. Por outro lado, é assim: de um lado, não se considere inferior a ninguém. Todos têm virtudes e defeitos, todos sem exceção. Todos têm oportunidades ou falta de oportunidades. É isso que vai diferenciando as pessoas. E assim, quando eu olho para grandes nomes como Lutero, como Calvino, como John Knox, homens que construíram a igreja que hoje nós usufruímos, eles tiveram oportunidades, foram acadêmicos, doutores na sua maioria, todos eles tiveram oportunidades, mas Deus está construindo uma história com gente que mal sabia ler e escrever, mas que levantava a voz e levantava a mão, dava ordens ao câncer e o câncer saía. Deus constrói uma história com gente do cotidiano, com gente do dia a dia, com gente igual a eu e você. Olha nós aqui, Deus está construindo a história conosco. Não se sinta inferior a ninguém. Não existe ninguém que seja inferior a outrem. É questão de oportunidade. Por isso, irmãos, alguns têm oportunidades, outros não. É por isso que muda a condição social. É por isso que muda a condição cultural de uma pessoa para outra. Eu tive a bênção de nascer num lar, outro não teve, mas diante de Deus não existe o Carlos, ou o João, ou a Maria. Todos são alvos do amor de Deus. Não existem, como diz o apóstolo Paulo, grego, não existe bárbaro, não existe homem nem mulher. Todos são um em Jesus Cristo.
Por outro lado, se eu não devo me sentir inferior a ninguém, eu também não devo sentir-me superior a ninguém. Entendem? São duas faces, dois lados da mesma moeda. Não devo sentir-me superior a ninguém, nem dentro da minha casa, nem fora dela, nem dentro da igreja, nem fora dela, em lugar nenhum. Não siga o padrão do mundo. Lembrem-se, Deus requer de nós transformação. Não se amoldem, não tomem o modelo deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Romanos 12:2. E a regra para o cristão nesse sentido é: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Romanos 12 e o verso 3. Equilíbrio é a palavra no reino. Equilíbrio é a palavra que Deus nos deixa através do apóstolo Paulo. Outra coisa, não se isole. Encare a vida, encare a realidade, encare as situações que a vida lhe traz. Não se isole, não se sinta inferior, não tenha medo de falar com as pessoas, não tenha medo disso. Não se isole disso, encare e pense de que em nome de Jesus eu me preparei para a prova, eu me preparei para a situação, eu me preparei para aquele cargo, eu me preparei para aquele trabalho, eu me preparei para executar aquele trabalho, então vai dar certo em nome de Jesus. Seja otimista, queira que dê certo e trabalhe para isso. É lógico que não vai dar se eu ficar na sombra e água fresca, eu não aprenderei. Mas se eu me preparei, se eu busquei no Senhor paz, busquei sabedoria, Deus me prepara, Ele me ajuda nessa preparação. Não se isole, confie. E você é o que o manual do Criador diz que você é. Você é o que a Bíblia diz que você é: importante, valioso, especial, filho de Deus, irmão do Senhor Jesus, sacerdote e sacerdotisa do reino de Deus, príncipe, nova criatura. É isso que você é. Use estas coisas da maneira correta, não tire do contexto, use-as porque elas estão aqui no manual do Criador. Então, é assim que se derrota esse complexo, esse gigante. E aqui, antes de encerrar, eu quero apenas citar 2 exemplos de homens que tiveram tudo para serem e ficarem sentindo-se inferiores. Eles tiveram motivos para isso. Gideão. Quando o anjo do Senhor vai a Gideão, que foi chamado por Deus para livrar o seu povo da mão dos midianitas, o que Gideão diz ao anjo do Senhor? O que ele diz a Deus a partir de Juízes capítulo 6? Ele diz: como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Mas Deus trata com ele de forma bondosa, amorosa, e Deus vê potencial onde nós não vemos nada. Como Deus o trata? O Senhor está com você, disse-lhe Deus, poderoso guerreiro. O Senhor é contigo, varão valoroso. Entendem? A minha família é menor, como que eu posso livrar? E Deus diz: você é varão valoroso, você é poderoso guerreiro. E Deus continua: sou eu quem o está enviando. Eu estarei com você, e você derrotará os midianitas como se fossem um só homem. Deus foi com ele, de verdade, e deu provas disso, de que estaria e estava com ele. Por isso a Bíblia diz que Midian, os midianitas, foram subjugados pelos israelitas e não tornou a erguer a cabeça. E olha o que a Bíblia diz sobre esse homem: durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz 40 anos. E olha o que a Bíblia diz mais sobre este homem: teve 70 filhos, todos gerados
por ele, para quem apresentava complexo de inferioridade, para quem sentia-se o menos importante, o menor, o ínfimo, Gideão seguiu a vida como um homem, um líder e um pai bem-sucedido. É isso que Deus faz e pode fazer com todo aquele que se sente inferiorizado. O Senhor Jesus ouviu coisas complicadas sobre ele, coisas difíceis sobre ele, disseram coisas tristes a respeito dele. Olha o que acontece quando Filipe encontra Natanael, que era também da sua cidade. Filipe, recém-chamado para ser seu discípulo, encontra Natanael e diz: achamos o Messias. Alegre, contente, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Ao que Natanael desdenha dele e fala coisas em forma de pergunta assim: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Filipe, bem resolvido com esse problema, responde-lhe: vem e vê, venha e veja. Sobre o nosso Jesus, ele está em Nazaré, a sua cidade. Ele apresenta-se na sinagoga, apresenta-se como cumprimento da profecia do profeta Isaías. Depois dele ter operado maravilhas em Cafarnaum, ele chega em Nazaré e ouve do seu povo: não é esse o filho de José? Ele mesmo, Jesus é maravilhoso, ele mesmo prevê a reação deles e cita as palavras que estavam na boca deles para sair. É claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Continuou ele: digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Lucas capítulo 4. Depois de ensinar as pessoas, eles lhe perguntavam algumas coisas: de onde vem tanta sabedoria? De onde vem esses poderes miraculosos? Não é esse o filho do carpinteiro? Esse homem é só um carpinteiro, ele é só o filho do carpinteiro. De onde ele tira esse poder? E Mateus 13:57 dirá que eles ficaram escandalizados por causa dele, envergonharam-se dele. Coisas pesadas, as quais teve de ouvir o nosso Jesus. Se Jesus olhasse para os comentários, Jesus se sentiria o mais complexado dos pregadores, o mais complexado dos mestres. Grande complexo de inferioridade. Porém, ele foi firme no seu propósito, não abandonou a missão que Deus lhe deu e foi fiel até a morte. Por isso, sobre ele diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do verso 9: por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Eles, Gideão, Jesus, Elias e tantos outros tiveram motivos para sentirem-se inferiores, mas apegaram-se ao que realmente importa, que é ao Senhor, e Deus os exaltou. E aqui nós concluímos, para a glória de Deus. O complexo de inferioridade pode ser um gigante que paralisa e que derrota. Ele pode estar no nosso imaginário, através de ideias, muitas vezes ideias que plantaram na nossa mente, que nem são nossas ideias. Pode ser por aí. Muitas vezes por causa da inibição, da vergonha, até do desconhecimento de
quem nós somos à luz da Bíblia. Por isso é importante conhecer a palavra. Por isso o Senhor alerta através do profeta Oséias: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não seja destruído por falta de conhecimento. Está aqui tudo o que nós precisamos aprender, inclusive sobre esse complexo de inferioridade. Ele também pode ser uma enfermidade, então eu não discordo disso. É para ser tratado, é para ser cuidado. Então eu sempre recomendo: não abandone o cuidado do profissional, médico, psicólogo, qualquer um deles, o que for. Mas vejam, nem mais nem menos, ninguém é pior do que ninguém. Nesse final, quero lhes dizer que cada um de nós é único, é única, é obra única das mãos do Criador. Ninguém é igual a você, só tem você, só você é igual, só você é como é. Cada um de nós tem virtudes especiais e únicas que não nos diminuem, pelo contrário, nos enobrecem, que fazem falta no corpo de Cristo. Cada um de nós é único. Isso também quer dizer que o nosso olhar para o outro precisa ser corrigido, precisa ser ajustado, porque cada ser humano é único. Deus plantou em ti, plantou em você virtudes, questões que só em você eu encontrarei para o meu aprendizado, para a minha edificação, para que juntos possamos crescer, sermos abençoados e sermos edificados. Alguns perguntam: mas e as pessoas que vieram com alguma deficiência? Lembram, nem mais nem menos, porque na deficiência tem muita gente servindo a Deus, tem muita gente sendo instrumento de Deus, e leitos de hospitais, e cadeiras de roda, e macas, e calçadas de ruas de mendicância em São Paulo estão sendo usadas para proclamar o nome do Senhor Jesus. Nem mais nem menos, não existem inferiores. O que existe é necessidade de mudarmos o nosso olhar para o outro. Ame o teu próximo como a ti mesmo. A lei é essa, o mandamento é esse, nem mais nem menos. Busque em Deus sabedoria, busque em Deus força para lidar e vencer esse gigante. Lembrem-se o que já foi dito hoje: Deus cuida de você. Ele te elegeu, Ele te salvou, te curou e cuida de você do jeitinho que Ele cuida dos seus olhos. Isso é maravilhoso, e por isso eu lhes desafio a: que tal fazermos a oração do salmista? Que tal orarmos como orou o salmista no Salmo 17 e no verso 8? Protege-me como a menina dos teus olhos. Na linguagem de hoje, protege-me como protegerias os teus próprios olhos. Deus cuida, Deus te ama e cuida de ti como Ele cuida dos próprios olhos, como Ele cuida da menina dos seus olhos. Precioso demais, né? Precioso demais isso. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Fique de pé, por favor. Eu oro contigo. Paizinho, Paizinho, Paizinho. Muito obrigado, meu Senhor. Obrigado por esta noite. Obrigado pelo ensino da Tua palavra. Obrigado porque saímos daqui, Senhor, conscientes de que somos amados, filhos e filhas amados do Senhor, a quem o Senhor elegeu, salvou e colocou nesta família maravilhosa, a Tua família. Por isso temos a alegria de sermos chamados Teus filhos. Teus filhos. Oh, Paizinho querido, a gente às vezes anda tão desapercebido dessas verdades, e o mundo vem querendo nos massacrar. O mundo e o seu Senhor vivem querendo nos massacrar com seus conceitos, ideias.
Mas nessa noite, Paizinho, Tu nos trouxeste até aqui para dizer o quanto somos importantes para Ti, a ponto do Senhor ter trocado, aleluia, trocou a vida do Teu Filho amado, unigênito do Pai, trocou a vida dele pela nossa. Paizinho, isso é precioso demais, meu Deus, porque não haveria outra forma, outra maneira. Mas o Senhor tanto amou que deu, tanto amou que trocou, Senhor, a vida de um que talvez hoje fosse um zero à esquerda, um ninguém. Mas como orou Ana a respeito do seu filhinho, o profeta Samuel, o Senhor tira o homem do monturo, retira do lixo e o coloca sentado entre príncipes, e o coloca entre os principais, porque o Senhor é um Pai amoroso e bom, porque o Senhor é um Deus que tira da sarjeta, que tira do poço sem fundo e restaura e anima e dá vida. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, que haja uma unção de cura neste lugar esta noite, uma unção saradora para sarar o nosso coração, para sarar o meu coração, para sarar o coração da igreja. Nem mais, nem menos, não existem inferiores, todos são um em Cristo Jesus, todos são um em Cristo. Aleluia. Sara o coração da tua filha, sara o coração do teu filho, que possamos crer. Deus nos salvou, Deus nos curou, Deus nos restaurou e vai continuar a nos conduzir, vai continuar a nos dirigir. Nem mais, nem menos, porque o Senhor nos ama. Nem mais, nem menos, não existem inferiores. O que existe é gente amada pelo Senhor e que nós também precisamos amar, precisamos mudar. Muda o nosso olhar, Senhor, muda a nossa visão, Senhor, muda essa maneira de olhar para o outro, de olhar para o outro com desdém. Muda, 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 transforma corações aqui esta noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, eu creio que o Senhor pode fazer. Quero sair daqui curado, em nome de Jesus. Oh Deus, obrigado, Pai. Tu és um Pai bom, Tu és um Pai maravilhoso. Obrigado. Amém, amém.